Pai do Senhor, meus amados, em Cristo Jesus, sou o pastor Geraldo, quero compartilhar nessa tarde a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito. Hoje é 28/6/2022. A pequena reflexão, o maná no deserto. Lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Em Números 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélios. Espalhava-se o povo e o colhia em moinho, moía num grau, o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolo. O seu sabor era como o bolo de amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Glória a Deus. Cessaram da provisão que Deus lhe preparava. Apesar de ser um alimento saudável e nutritivo, não custava dinheiro nem cuidado, e o trabalho de juntá-lo era pequeno. Contudo, mencionaram as coisas baratas do Egito e os peixes que ali comia gratuitamente, como se não lhe custasse nada, quando na verdade pagava por ele um alto preço com penoso trabalho. Enquanto viveram do maná, pareciam isentos da maldição que o pecado acarretou ao homem, que deve comer o pão com o suor de seu rosto. Deus guiou o povo pelo deserto, mas o deserto é lugar de provação. Uma delas é a falta de alimentos. Então Israel sentiu saudade das cebolas do Egito e reclamou contra Deus: por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa gente? Queria voltar à escravidão em troca de cebolas. Sua fome não é outra coisa senão o medo da liberdade, pois a liberdade é exigente. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nisto vive o homem. O significado da palavra maná, o que é isto? Aumenta mais ainda o mistério deste alimento divino. A Bíblia diz que o maná parecia uma semente de coentro, era branco e tinha sabor de bolos de mel. A reação dos israelitas ao verem o maná é a mesma das pessoas maravilhadas diante dos milagres divinos. Elas perguntam as coisas do tipo: que é isto? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Mateus 8:27. De acordo com o número 11:6, o povo começou a rejeitar o maná de Deus, dizendo: mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Infelizmente, tempos depois, o povo veio rejeitar Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Em Deuteronômio 8:3, Moisés recorda aos filhos de Israel o propósito divino de enviar o maná, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste,
nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Em Josué 5,12, a Bíblia menciona o momento que cessou o maná, dizendo: cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do maná da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Em João 6,48, Jesus revelou ao povo quem é o verdadeiro maná que Deus enviou do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que lhe dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Em Apocalipse 2,17, o Senhor Jesus Cristo promete um maná especial ao crente vencedor, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. Glória a Deus. Alguns estudiosos falam que antigamente as pedras brancas eram conhecidas pelos antigos como pedras da vitória. Também nos tempos antigos significava perdão. E a sua evidência, os juízes tinham pedras brancas e pretas. Se recebesse a pedra preta, o criminoso era condenado. Se recebesse a pedra branca, seria perdoado. Os vencedores nos jogos públicos também recebiam pedras brancas com seu nome gravado nela, o que lhe conferia ser sustentado pelo resto da vida às custas do povo. Talvez a pedra branca representasse as três coisas para que o vencesse: pedra da vitória, pedra branca do perdão, e os vencedores, o seu nome era gravado nas pedras brancas. Que o Espírito Santo venha te visitar nessa hora, assim como Deus conduziu seu povo no deserto por 40 anos e sustentou o seu povo com maná que desceu do céu. Esse maná representa Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse pão que estava no deserto alimentando aquele povo não precisava trabalhar. E eles eram alimentados de graça. Porque na escravidão eles tinham que trabalhar para comer. Mas agora no deserto, eles estavam sendo alimentados pelo próprio Deus, sustentando ele no deserto. Ele estava sendo sustentado pelo pão da vida, Jesus Cristo. Que Jesus Cristo venha visitar o teu coração nessa hora. Que você estiver passando por alguma luta, alguma prova, que Jesus venha sustentar você. Jesus venha visitar o teu coração. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Se você não entregou sua vida a Cristo, onde você estiver ouvindo a minha voz, se ajoelhe diante do Senhor. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero confessar o meu pecado e quero convidar o Senhor Jesus que a partir de hoje ele venha ser o Senhor da minha vida. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.